Bom dia, meus amigos. Mais uma semana que se inicia. Estamos aqui reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Jesus que nos oriente, nos dê sabedoria, para que possamos entender a mensagem de hoje. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os nossos anjos guardiões, os nossos mentores e guias espirituais. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 234, que diz o seguinte: o homem justo e bom, vendo chegar o fim de seus dias, chamou os filhos para repartir os bens e lhes disse: meus filhos, quero passar os bens para vocês, pois para onde vou, deles não preciso. Mais importante do que estes bens, porém deixo a vocês o otimismo, a alegria e a boa vontade com que os juntei, sem grande esforço. Se usarem estes bens para servir mais aos outros do que a vocês, verão acontecer um fato curioso. Eles retornarão multiplicados. Sejam otimistas e valorosos. Creiam em Deus, em si mesmos, e nunca percam a paciência e a esperança. Dizendo isso, sumiu nas brumas da morte, mas ficou a lição. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 7º, Bem-aventurados pobres de espírito. E o item é o 11, o orgulho e a humildade, pelo espírito de Larcordier, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados que estão em dificuldades e procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os seus grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem a humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembrem-se daquele que nos salva. Lembrem-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas.
O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos e que sua origem é mais pura que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito. E quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira. Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Lacordaire, Constantino, 1863. Que assim seja. Meus amigos, a humildade é a maior conquista do espírito. E aquele que já a possui, ele aceita trabalhar e servir sempre em benefício dos outros. Já o orgulho, ele é o pai de todos os males e é ele que desencadeia todos os outros defeitos que possuímos. Vamos pedir a Jesus que nos ajude sempre, nos dê força para vencer esse mal que existe dentro de cada um de nós, que é o orgulho, a vaidade. Vamos pedir a Deus sabedoria, humildade, benevolência, paz. Amado Mestre Jesus, nós só temos que te agradecer por mais este banquete espiritual. Que a tua luz nos envolva, nos ilumine, Senhor. Agradecemos pela família que nos deste, pelos nossos filhos, irmãos, maridos, esposas, por toda a nossa família, pelo nosso trabalho, pelo pão de cada dia, pelos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. Te agradecemos pela casa que moramos, por este planeta. Nos ajude, Senhor, a seguir sempre os teus passos. Tem misericórdia daqueles que se encontram em aflições, aqueles que se encontram nos presídios, nos orfanatos, aqueles que neste momento estão com depressões. Tem misericórdia dos nossos políticos. Enfim, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Nos ajude, nos abençoe e nos ilumine. Cura, Senhor, a nossa alma, para depois curar o nosso corpo físico.
Que assim seja. Meus amigos, a mensagem de reflexão final, o título é A Alegria dos Outros. Um jovem muito inteligente, certa feita, se aproximou de Chico Xavier e indagou-lhe: Chico, eu quero que você formule uma pergunta ao seu guia espiritual, Emmanuel, pois eu necessito muito de orientação. Eu sinto um vazio enorme dentro do meu coração. O que me falta, meu amigo? Eu tenho uma profissão que me garante altos rendimentos, uma casa muito confortável, uma família ajustada, o trabalho na doutrina espírita como médio, mas sinto que ainda falta alguma coisa. O que me falta, Chico? O médio, olhando profundamente, ouviu a voz de Emmanuel, que lhe respondeu: Fale a ele, Chico, que o que lhe falta é a alegria dos outros. Ele vive sufocado com muitas coisas materiais. É necessário repartir, distribuir para o próximo. A alegria de repartir com os outros tem um poder superior que proporciona a alegria de volta àquele que a distribuiu. É isto que está lhe faltando fazer, meu amigo. A alegria dos outros. Meus amigos, toda vez que levamos alegria aos outros, a consciência nos abraça, feliz e exuberante, segregando ao pé de ouvido. Sejamos nós os que carreguemos sempre o amor nas mãos, distribuindo pelo caminho, como quem semeia as árvores que nos farão sombra nos dias difíceis e escaldantes. Sejamos os que carreguemos o amor nos olhos, desejando bem a todos que passam por nós, purificando a atmosfera tão pesada dos dias de violências atuais. E lembremos sempre que a alegria dos outros construirá nossa felicidade. Eu desejo a todos uma boa segunda-feira. Ou desculpe, uma boa quarta-feira. Que Jesus os abençoe.